Fala pessoal, tudo bem? Rafaela Martini aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relações aqui no Jet Engine. Em um vídeo passado eu mostrei para vocês como criar relações aqui no Jet Engine entre itens já existentes. Então, por exemplo, entre dois posts que já existem aqui dentro do seu painel WordPress, entre um post e um usuário, enfim. Hoje eu quero mostrar como que você pode criar relações aqui também pelo front-end, porém criar relações no momento em que você também cria um post. E para simplificar melhor o que eu quero falar aqui para vocês, eu vou mostrar isso na prática, ok? Bom, eu tenho aqui um projeto, tá? De loja virtual. Eu vou clicar aqui para abrir o single desse projeto, né? O single post desse projeto. E aí, dentro desse projeto, eu posso criar etapas. E dentro dessas etapas, eu posso criar tarefas. Ou seja, existe um processo aqui. Eu tenho projeto, etapas e tarefas. E tudo isso faz parte do sistema de organização aqui. Dentro do meu painel do WordPress, eu tenho também esses 3 CPTs, tá? Eu tenho aqui o meu CPT de projetos, eu tenho o meu CPT de etapas e, na verdade, a tarefa ela não é um CPT, ela é um CCT, mas não vai fazer diferença na configuração que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? A lógica é a mesma. Bom, vou voltar aqui no single do meu projeto e aí, antes de a gente começar o tutorial te explicando exatamente o que você tem que fazer, eu quero mostrar como é que esse sistema funciona na prática. Eu estou aqui dentro do meu projeto, eu vou clicar aqui para criar uma nova etapa e eu posso dar um nome para essa etapa. Então, por exemplo, a etapa teste. Vou colocar esse nome aqui. E aí, aqui eu vou colocar uma data, tá? Para a conclusão dessa etapa. Essa etapa ela precisa ser concluída até o dia 30. Isso aqui não vai fazer muita diferença pra gente agora. E eu vou colocar que é uma etapa que não foi iniciada ainda, ok? E pronto, a etapa ela já aparece aqui dentro do meu projeto. Entenda que essa etapa ela não existia antes, mas quando ela foi criada, ela já nasceu conectada a este projeto aqui em questão, a esse post aqui em questão. O mesmo acontece quando eu clico aqui para entrar dentro das configurações dessa etapa, aliás, do single dessa etapa, perdão, eu vou ter aqui também um botão para eu criar tarefas. Então, quando eu crio uma tarefa aqui, tarefa 2, por exemplo, eu coloco aqui uma descrição, dou uma data para a conclusão dessa tarefa e coloco ela como pendente. Eu vou criar essa tarefa. Essa tarefa ela já nasce vinculada a esta etapa específica. Não pertence a outra etapa, pertence a essa etapa específica. E é esse processo que eu quero mostrar para você. Como é que a gente cria um post e no momento em que ele nasce, a gente já cria também uma relação entre esse post e outro. Tá bom? Bom, para começar a exemplificar isso aqui para você, eu deixei aberto aqui o meu painel do WordPress para mostrar para você as relações que eu já tenho criadas aqui, tá bom? Primeiro, eu tenho a relação projeto-etapa, onde projeto é pai, etapa é filho, tá? Então, parent e child. Aqui eu tenho também uma outra que é a etapa-tarefa, onde etapa é pai, parent, e tarefa child, filho, tá? Então, eu tenho essas duas relações aqui. Elas são one-to-many, ou seja, um projeto pode ter várias etapas e uma etapa pode ter várias tarefas. Basicamente é isso. Depois que eu tenho as minhas relações criadas, eu vou para os formulários. Então, eu preciso criar os formulários, tá? De criação de tarefa, de criação de etapa, enfim. E aí, para facilitar e a gente não perder tempo, eu já deixei tudo abertinho aqui, os formulários. Eu tenho aqui o meu formulário de novo projeto, o meu formulário de nova etapa e o meu formulário de nova tarefa, ok? Eu não vou focar em explicar aqui para vocês sobre como criar todos esses campos, até porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando como criar posts pelo front-end e nele eu mostro como que você vai colocar todos esses campos aqui no formulário para que ele funcione lá no front-end, tá? Então, o intuito do nosso vídeo não é mostrar essa parte, vamos focar aqui apenas na configuração das relações. Para você começar as configurações, você vai se perguntar o seguinte, ok, qual é o post que eu vou criar e eu quero que ele se conecte no momento da criação? Aqui, no caso, a etapa, tá? Eu tenho o meu projeto, então o projeto ele já vai estar criado e eu vou criar etapas dentro desse projeto. Logo, como é a etapa que é o post que vai ser criado para se conectar a outro, eu vou fazer a minha configuração dentro do formulário de etapas. Quando eu vou criar uma tarefa e eu quero que essa tarefa já nasça vinculada a uma etapa, então a minha configuração de relação para conectar essa tarefa que vai nascer a uma etapa é feita no formulário de etapa. Então a gente sempre vai tentar fazer essa configuração dentro do formulário
formulário que cria o post filho. Quem que é o post filho da relação projeto-etapa? É a etapa, então a gente cria essa configuração dentro do projeto, dentro do formulário de etapas. Quem que é o filho da relação etapa-tarefas? É a tarefa, então a gente cria a configuração dentro do formulário tarefas. Tudo bem? Bom, gente, pra gente começar aqui, eu vou ter lá o meu formulário com todos os meus campinhos do meu CPT de etapas e eu vou adicionar um campo Hidden Field, que é esse aqui, tá? Eu vou só mostrar aqui pra você, clicando aqui no maisinho. Eu vou colocar aqui, navegar por todos e você vai procurar aí por Hidden, que no caso é esse aqui, ó, Hidden Field. Você vai selecionar esse campo e aí você vai dar um nome para ele, tá? Eu vou excluir porque eu já tenho um lá em cima e agora eu te explico como que eu configurei ele. Você vai colocar um nome aqui, esse nome ele não importa muito, ele não vai influenciar na configuração em si, é apenas para você identificar qual que é o objetivo desse campo aqui. Poxa, esse campo Hidden aqui, ele está captando o ID do projeto ao qual esta etapa que vai ser criada vai se conectar. Então eu coloco aqui projeto ID, só para eu lembrar quando eu olhar para esse campo Hidden aqui. E com relação a macro, você vai escolher aqui o Current Post ID. Então, o que eu estou dizendo? Olha, formulário, quando você for aberto, você vai utilizar esse campo Hidden aqui e você vai identificar qual que é o ID do projeto. E como é que ele vai saber? Ele vai saber porque dentro do meu single do projeto, quando ele abre aqui o formulário, ó, o meu formulário está onde? Ele está dentro do meu single do projeto. Então, quando ele abre esse formulário aqui, aquele campinho Hidden, que ele não aparece aqui porque ele é oculto, ele automaticamente olha para o single que está aberto e identifica qual que é o ID desse post. E aí ele grava o ID desse post aqui dentro desse campinho aqui. E quando eu criar a minha etapa, ele já vai saber a quem que ele tem que conectar essa etapa. Espero que tenha ficado claro aqui essa explicação, mas basicamente é isso que você tem que fazer. Então você vai colocar um campo Hidden, coloca aqui uma identificaçãozinha para você identificar o que esse campo está fazendo aí e usa a macro Current Post ID, ok? Depois que você faz isso, você vai configurar a relação mesmo. Então você vai clicar aqui em New Action e você vai escolher aí a relação de Connect Relations Items. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho uma e eu vou apenas mostrar aqui a configuração dela para você. Então, vou clicar aqui para editar a minha relação. E a primeira coisa, aqui na relação, eu vou dizer, ok, qual que é a relação que eu quero alimentar? Projeto, etapa, aquela relação que a gente criou lá nos Relations do Jet Engine, tá? Então, eu quero alimentar a relação projeto, etapa. Ok, quem que é o parente dessa relação? Quem que é o pai dessa relação? É o projeto ID. Lembra que lá na nossa relação, eu disse que coloquei o projeto como parente, como pai? Pronto, então, aqui em Parent Item ID, você vai dizer quem que é o pai. É a etapa ou é o projeto? É o projeto. E qual que é o campo que representa o projeto? Vamos voltar aqui. Lembra do campinho Hidden que a gente colocou? Eu informei a você que esse campo Hidden está aqui para ser o responsável por captar o ID do projeto ao qual esta etapa vai ser vinculada. Então, eu vou pegar o name desse campo aqui. Então, eu vou voltar aqui, Relations. Quem que é o parente? É o projeto ID. Qual que é o campo que está representando o ID do projeto? Esse aqui. E quem que é o filho dessa relação? O filho é a etapa. Só que essa etapa, ela ainda não existe. Ela vai ser criada. Então, nesse caso, eu vou sempre escolher esse Inserted Post ID, que quer dizer mais ou menos o seguinte, tá? O filho é o post que vai ser inserido no momento em que esse formulário for submetido. É só isso que você tem que fazer. Escolhe aqui quem que vai ser o pai, no caso o projeto, e o campo que representa o projeto é esse campo Hidden Field. O filho é a etapa que ainda vai ser criada no momento da submissão do formulário, então eu vou ter que escolher aqui Inserted Post ID. Cuidado para não confundir com Inserted Etapas, tá? É Inserted Post ID mesmo, ok? E aqui você vai colocar essa segunda opção, tá? Que se estou traduzindo aqui para o português, nada mais é do que você acrescentar novos itens a itens relacionados já existentes. Gente, é somente isso que você vai fazer aqui na configuração da relação. E aí você clica em atualizar e clica em salvar. Para esse formulário funcionar, você vai ter que inserir ele dentro da página single do post pai em questão, que no nosso caso aqui é o projeto. Seja inserindo o formulário diretamente dentro da página aqui, ou você inserindo ele por meio de um pop-up, como eu fiz aqui.
tá ok? E aí, se você não sabe como trabalhar com pop-ups, aqui no canal também já tem um vídeo mostrando e explicando como que faz. Você pode dar uma navegada aí que você vai encontrar esse conteúdo, tá bom? Então, eu acabei de fazer aqui a configuração no meu formulário de etapas, para que quando esse formulário seja submetido, essa etapa que vai ser criada através dele, ela já nasça conectada ao post em questão, que está sendo captado aqui pelo campo Hidden, né? Que é um outro post do CPT Projetos. É somente isso que você tem que fazer, somente isso. Clicou, salvou, pronto, seu formulário está pronto, você já pode colocar ele lá dentro da página ou dentro de um formulário pop-up para ele começar a criar essas etapas e ele já vai começar a vincular o projeto. O mesmo acontece aqui dentro do meu formulário de tarefas. Note que a lógica é exatamente a mesma. Eu tenho aqui os meus campos do CPT de tarefas, até aqui tudo bem. O que eu fiz? Eu adicionei novamente um campo Hidden. Agora eu coloquei o nome de etapa, ID, para eu saber que esse campo aqui ele está pegando o ID da etapa. Então, quando esse formulário for aberto lá dentro do single da etapa, esse campinho aqui vai olhar para o post que está aberto no momento, que é a etapa, e ele vai captar o ID dessa etapa. Ele guarda esse ID aqui dentro desse campo, e no momento em que eu submeter esse formulário e ele criar uma nova tarefa, ele já vai conectar essa tarefa ao post que tem esse ID aqui, tá ok? E aí eu vou abrir novamente aqui as configurações da relação, para eu mostrar para você que a lógica é basicamente a mesma. Aqui eu vou dizer qual que é a relação que eu quero alimentar. Eu quero alimentar a relação etapa-tarefa. Quem que é o pai dessa relação? O pai dessa relação é a etapa. E qual que é o campo que está representando a etapa? É aquele hidden field lá, que tem o name de etapa ID. Então, eu seleciono aqui etapa ID. E quem que é o filho? O filho é a tarefa, só que a tarefa ainda não existe, ela vai ser criada no momento em que eu enviar esse formulário. Então, eu vou escolher aqui a opção Insert CCT Etapas, ok? Então, clico aqui e pronto. Aqui eu vou selecionar aquela mesma opção, que é essa segunda aqui. Traduzindo para o português, a gente vai adicionar novos itens a itens relacionados já existentes. E eu clico em atualizar. Pronto, salvo, o meu formulário está pronto. Agora vamos voltar aqui dentro do meu CPT, do meu post de projetos, né, que é o projeto de loja virtual. Entenda que o meu formulário de etapas, ele está aqui dentro do post do projeto. Ele está sendo acionado dentro do post do projeto. Por isso, nós utilizamos a macro Current Post ID lá no campo Hidden, tá? E quando eu crio uma etapa, eu vou até essa etapa e dentro do meu single de etapas, eu tenho o botão que aciona o formulário de criar tarefa, ou seja, o meu formulário de tarefa, ele está dentro do meu post de etapa. Então, quando eu criar um post aqui, ele já vai automaticamente se vincular aqui a essa tarefa, ok? Eu tive que quebrar a cabeça no começo para entender como isso funcionava, porque não tem muita gente aqui no YouTube ensinando sobre isso. Então, depois que eu descobri, eu comecei a usar em vários projetos, funciona super bem, e eu não podia deixar de trazer esse conteúdo aqui para vocês que vocês também possam aprender isso e aplicar nos projetos de vocês, tá ok? Qualquer dúvida que você tenha ficado com relação a essas configurações, se quiser perguntar alguma coisa, deixa para mim aqui nos comentários, que assim que eu ver seu comentário, eu te ajudo, te respondo o mais rápido possível, tá certo? Então, um grande beijo para vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!